Boa noite. Boa noite. Amados irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos à sexta live. Deus abençoe cada um de vocês que estão conosco. Eu sou o pastor Elvison Mesquita, pastor auxiliar da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Essa é minha esposa, Raquel. a irmã Raquel. Nós estamos aqui para mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Desde já agradecemos a Deus por sua vida, pela sua família, por toda a sua casa que está aqui conosco. Amados, nós essa semana estamos, por assim dizer, com o nosso coração um pouco apertado, chorando junto com os nossos amados irmãos. Queremos aqui pedir as suas orações, você que participa conosco da sexta live, está sempre aqui com a gente, conhece a Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, conhece o pastor Helenilson, a sua esposa, a irmã Márcia e também toda a família da irmã Márcia. Essa semana, ontem, o senhor Pedro, o irmão Pedro, que tantas vezes nos recebeu em seu sítio, recebeu a juventude da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, sempre com muito carinho, alegria, alguém muito amado por nós e que sempre nos recebeu com muito amor. Foi para a glória, foi para os braços do Pai. O irmão Pedro faleceu e nós pedimos orações pela família da irmã Márcia. O irmão Pedro é o pai, da irmã Márcia, a esposa do pastor Helenilson. Então nós pedimos as suas orações. Nós iniciamos aqui sempre orando, nós vamos estar orando pela vida da irmã Márcia, toda a sua família, toda a Igreja Batista no Bairro Novo Mundo. Essa família é muito amada por nós, por toda a igreja. Então, um momento em que a igreja chora junto com os irmãos. Tem alguém aí da família participando conosco agora nesse momento, tem essa certeza. Nós estamos em oração, constante oração pela vida dos irmãos, assim como estivemos durante todo esse momento de enfermidade do irmão Pedro, e clamamos a Deus agora pelo consolo, pelo conforto em cada coração, em nossos corações, no coração da família, no coração de cada um. Então nós vamos iniciar orando a Deus, entregando nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer aqui nessa noite, que é louvar a Deus, orar a Ele e receber dele a mensagem, receber dele o estudo da sua palavra. Então eu quero te convidar nessa noite também a colocar a sua vida diante do Senhor, colocar toda a sua família, toda a sua parentela diante do Senhor. Quero aqui agradecer a você que já está participando conosco. Irmã Euseli, irmã Lene Mesquita, Deus abençoe. Irmão Alexandre Zanella, Deus abençoe, meu amado irmão. Irmão Rodrigo Ribeiro Fraga, meu grande irmão, amigão, irmão do coração. Grande prazer, amado, ter você aqui com a gente. Deus continue abençoando a sua vida, essa vida que tanto nos inspira e nos ensina. Irmã Silvia, pastor Rogério, meu tio Rogério, Deus abençoe, amado. Temos mais. Deixa aí seu comentário se você está participando com a gente. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não deixe de compartilhar. É importante o seu compartilhamento. Você se faz aí também um anunciador das boas novas quando você anuncia este culto para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe seu comentário para a gente estar aqui falando, agradecendo a sua presença. Tio Ronaldo, tio Jonas, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Te convido a orar, colocar sua família diante de Deus, coloque as suas angústias, suas necessidades, seus sofrimentos, mas não se esqueça de também colocar aquilo que você tem para agradecer. Talvez você pense, não tenho nada para agradecer. Você tem. Pense, medite, reflita, porque você tem sempre motivos para agradecer a Deus. Se estamos aqui hoje é pela graça, pela misericórdia dele que se renovou sobre nós e se renova sobre nós a cada manhã. Deus, ele está com suas mãos nos guardando, nos sustentando em todo o tempo. Então nós temos sempre motivos para agradecer a Deus. A misericórdia dele, o amor dele, a graça dele, a salvação através de Cristo Jesus, a confiança, a segurança que temos nele e muitas bênçãos que recebemos e por muitas vezes não paramos para perceber. Não, estamos tão ocupados que estamos insensíveis
ao agir de Deus na nossa vida. Então, agradeça a Deus também nesse momento. Coloque a sua vida diante dele, se derrame diante dele, mas não se esqueça de agradecer. Vamos orar com a irmã Raquel. Oremos. Senhor poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por estarmos aqui, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. Pai eterno, Pai de amor, que o Senhor conduza o Teu servo, Pai, que vai estar falando da Tua palavra. Use o Senhor pela Tua misericórdia e graça, Pai. Pai, peço que o Senhor possa estar consolando os corações, Senhor, lutados, Senhor, os nossos queridos irmãos, Pai, que estão passando por essa situação, e a gente fica junto em oração, mesmo fisicamente separados, nós intercedemos um pelo outro e pedimos, Senhor, que a Tua força, Senhor, que os acompanhe, Senhor, fortalece, cuida, guarda, Senhor, e dê todo tipo de sustento necessário, Senhor. Peço que o Senhor possa estar também, como já temos pedido pelo Senhor, por aqueles que têm que trabalhar durante esse período, Pai. Dá proteção. Esteja com os enfermeiros, esteja com o pessoal que é responsável por todo tipo de fiscalização, os comerciantes, Senhor, o pessoal de farmácia, Pai. Deus, são tantas coisas que tem que ficar abertas, padarias, Pai, que o Senhor cuide de cada um, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Sabemos que nada foge do Teu controle e que tudo acontece segundo a Tua vontade. Senhor, nós entregamos o nosso viver e que tudo seja para honrar e glorificar o Teu nome. No Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Raí também está aí conosco, Raí Negrinho, irmã Dirlene Gomes, tia Dirlene, Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Continue compartilhando, comentando. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, a sua participação, o seu compartilhamento é muito importante. Quero te convidar agora para nós louvarmos a Deus. Deus, Ele é digno de receber o seu louvor, querido. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Só Ele é digno de receber tudo isso. Só Ele é digno de receber o seu louvor, o nosso louvor. Então vamos louvar o Senhor juntos. Vamos juntos cantar ao Senhor. A irmã Raquel vai nos conduzir em louvor neste momento. Te convido a erguer a sua voz e também na sua casa, com a sua família, e juntos louvarmos a esse Deus maravilhoso. Lindo Tu és.
cantar outra aqui, irmãos. Só um momento que eu vou botar aqui. Pronto. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar a tua grandeza. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor e cheiro um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Como é bom louvarmos ao Senhor, prestar louvor e adoração ao único que é digno de receber toda a glória, toda a honra. E nesse momento eu quero te convidar para nós darmos continuidade ao nosso estudo da carta aos Romanos. Estamos chegando ao fim da carta
aos Romanos, no estudo que nós iniciamos com os nossos jovens e adolescentes aqui na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, muito antes desse período de pandemia, e agora estamos dando continuidade aqui online. Então nós estamos gratos a Deus porque nós podemos ter a sua participação também, além dos nossos jovens e adolescentes serem abençoados, ter você participando com a gente aqui online através dessa ferramenta que é a internet, o Facebook. Depois também fica disponível no YouTube, nosso canal no YouTube, Igreja Batista do Bairro Novo Mundo IBBNM. Você pode achar lá todas as sextas lives que já passaram. Aqui também no Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, todas as sextas lives passadas estão aí, todos os capítulos anteriores da carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Então, hoje nós vamos estar estudando juntos aqui o capítulo 15, do versículo 14 ao 21. Na semana passada nós estudamos o 15, do 1 ao 13, e hoje continuaremos o estudo do capítulo 15, 14 ao 21. Abra sua Bíblia, vamos juntos ler, vamos juntos entender essa passagem, o estudo, vamos estudar juntos aqui. Então a sua participação é importante, a sua atenção, o seu coração aberto para entender, a sua mente voltada para isso nesse momento, o seu coração voltado para isso e aberto para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Peça a iluminação do Espírito Santo para que você possa entender e que Deus também nos use aqui como instrumento para te ajudar nesse sentido. Quero ler com você esse texto. Se você tem a sua Bíblia, pegue. Se não tem, pesquisa o texto aí no Google, que você vai encontrar. Romanos 15, de 14 ao 21. Vamos ler juntos? A palavra do Senhor nos diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Feche os seus olhos, querido. Vamos orar, agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Pai de amor, misericórdia, justiça, nós agradecemos, Pai, pela sua palavra, pela revelação do Senhor aos nossos corações, pelo registro dessa palavra. Podemos hoje livremente estudá-la, podemos cultuar ao Senhor, podemos juntos estudar, Pai. Que o seu Espírito Santo nos dê o entendimento necessário nessa noite, nos dê entendimento para entendermos a sua palavra, sermos praticantes dela, Pai, para delas extrairmos lições e podermos, ó Pai, cada dia mais ser formado em nós o caráter do seu Filho Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Use-nos, Pai, nessa noite, pela sua misericórdia como instrumento, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos chegando ao fim da carta aos Romanos. Estamos aqui, podemos dizer assim, no início do fim. É o começo do fim, exatamente. Aqui Romanos 15, 14 a 21 é o início do fim. O apóstolo Paulo, ele já havia pregado, falado sobre o Evangelho, falado das implicações práticas do Evangelho, e aqui ele inicia aquela que seria a conclusão da sua carta. O apóstolo Paulo está aqui caminhando para o final da sua carta. Nós estamos no capítulo 15, na metade já do capítulo 15, e essa carta vai até o capítulo 16, são 16 capítulos, encerrando então no capítulo 16. E a partir desses versículos que nós lemos, já é o início da caminhada do apóstolo Paulo para encerrar
essa carta à igreja em Roma. E após todas as instruções que o apóstolo Paulo tinha dado, ele havia falado para a igreja nos capítulos anteriores a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui em Romanos 15, de 14 a 21, ele fala do seu ministério. O apóstolo Paulo fala da sua missão. Então, aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo está falando da sua missão, do seu ministério, da missão que ele recebeu de Deus. E ele fala isso porque depois, nós vamos ver nas próximas semanas, ele vai falar a respeito dos seus planos para a continuidade desse ministério, ou seja, dos seus planos missionários. O que Paulo estava planejando fazer. E com isso ele planejava também pedir apoio a essa igreja para a qual ele está escrevendo. Assim como hoje as igrejas, nós como igreja apoiamos aqueles que estão no campo, ali também o apóstolo Paulo está fazendo isso. Na verdade, nós aprendemos isso com a Bíblia. A Bíblia nos ensina isso, as igrejas apoiando o apóstolo Paulo como um missionário. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para aquela igreja, ele explica o Evangelho, ele traz as implicações práticas desse Evangelho, e agora ele começa a falar do seu ministério, vai falar dos seus planos missionários, porque ele pretende que Roma seja uma das igrejas que apoiam o seu ministério. E qual é o plano do apóstolo Paulo? Nós vamos ver mais detalhadamente na próxima semana, mas o apóstolo Paulo deseja que Roma seja uma espécie ali de base para o seu ministério na Espanha. Vai ser o apoio do apóstolo Paulo para ele chegar até a Espanha, que era o fim do mundo conhecido naquela época. Então o apóstolo Paulo queria chegar até a Espanha pregando o Evangelho. Nós vamos ver o que acontece, se ele consegue ou não, nos próximos estudos. Então, um dos objetivos dessa carta é exatamente conseguir o apoio dessa igreja para que ele pudesse ir até a Espanha também para pregar o Evangelho lá, cumprir o seu ministério, cumprir a sua missão. Esse é o nosso tema, cumprindo a missão. É isso que o apóstolo Paulo estava fazendo, pregando aos gentios, cumprindo a sua missão como missionário. E do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo faz o quê? Ele faz uma linda explanação, uma explicação, uma exposição do que é o Evangelho de Jesus Cristo. A partir do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, que nós estudamos na semana passada, o apóstolo Paulo vai nos fala àquela igreja em Roma, as implicações práticas. Como é quem verdadeiramente aceitou a Cristo e conheceu o Evangelho, agora como é a vida, o que esse Evangelho muda na vida de quem verdadeiramente foi transformado e é seguidor de Jesus Cristo. E aqui, a partir do capítulo 15, versículo 14, ele vai falar dos seus planos missionários e ele inicia expondo o seu chamado. E qual era o seu chamado? O seu chamado era ser ministro, apóstolo aos gentios, pregar aos gentios. Quem eram os gentios? Já falamos aqui algumas vezes. Você se lembra quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus, não eram do povo que tinha aliança com Deus, não eram pertencentes ao povo de Israel, não eram descendentes de Abraão. Então o apóstolo Paulo ele tinha a missão de pregar para essas outras nações, todas as outras nações. Por isso ele tem plano de chegar à Espanha, porque ele quer chegar a todo o mundo conhecido ali, porque esse foi o chamado dele, de ir e pregar o Evangelho a todas essas nações. Então o apóstolo Paulo ele foi chamado para isso, e nós podemos estruturar, dividir, organizar esse trecho que nós vamos estudar aqui agora da seguinte forma. Do versículo 14 até o versículo 16, o apóstolo Paulo está explicando o motivo pelo qual ele escreve essa carta, o motivo pelo qual ele falou as coisas que ele falou. No versículo 16, ele também vai falar o significado de ser ministro de Jesus Cristo, aqui no contexto que ele fala. No versículo 17, ele vai explicar como que ele está cumprindo essa missão, como que ele cumpre a missão que ele recebeu. Então o apóstolo Paulo ele vai falar isso, o motivo de ele escrever da forma que escreveu, o que significa ser ministro de Deus e como ele cumpre esse ministério, essa missão. E os versículos 14 a 16 é o que nós vamos iniciar aqui, o motivo. E por que o apóstolo Paulo, antes de iniciar exatamente o que ele fala, por que ele tem que explicar o motivo? Porque o apóstolo Paulo, ele nunca tinha ido à igreja em Roma, ele nunca tinha se reunido com aqueles irmãos, ele não era pastor daquela igreja, por assim dizer. Mas ele conhecia alguns daqueles irmãos de suas viagens missionárias. Ele conhecia alguns daqueles irmãos porque encontrava ele em locais onde eles já tinham ido.
e ele sabia de algumas coisas que aconteciam naquela igreja, alguns irmãos então conheciam a Paulo, apesar de Paulo não ter ido lá. E Paulo ele dá instruções muito específicas para essa igreja, em dados momentos ele dá até uns puxãozinhos de orelha. Então ele está dizendo aqui, ele vai explicar por que ele faz isso, com que autoridade ele faz isso e com qual objetivo ele faz isso. Então vamos ver aqui o versículo 14. No versículo 14 o apóstolo Paulo está dizendo que o que ele fala não é porque os cristãos lá não têm condições de se aconselhar, de admoestar, de corrigir uns aos outros. Não é porque eles não têm condições de fazer isso. Observe o versículo 14. Eu estou certo, meus irmãos, ou seja, eu sei a vosso respeito que estáis possuídos de bondade. Eu sei que vocês têm bondade, eu sei que vocês estão cheios de todo o conhecimento, que vocês estão aptos, ou seja, vocês estão prontos, vocês têm condições de admoestar, de aconselhar, de corrigir uns aos outros. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, eu não escrevo o que eu estou escrevendo porque eu estou dizendo que vocês são incapazes de entender o Evangelho de Jesus Cristo. Não, eu não escrevo, eu não estou dando instruções a vocês a respeito da comunhão da igreja porque vocês não têm condições de aconselhar uns aos outros. Não, muito pelo contrário, eu sei que vocês têm condições de aconselhar uns aos outros. Eu sei que vocês têm essa condição. E por que vocês têm a condição? Porque eu sei da bondade e do conhecimento de vocês. E aqui o apóstolo Paulo, Deus através do apóstolo Paulo nos mostra dois requisitos para que nós possamos admoestar uns aos outros, aconselhar uns aos outros: conhecimento e amor, bondade. Só com conhecimento, o seu aconselhamento, a sua correção, muito provavelmente só vai ferir a pessoa. Só com bondade você vai dar um aconselhamento vazio, sem conhecimento nenhum de Deus e da sua palavra. Então é necessário os dois, bondade e conhecimento. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei que vocês têm os dois. E no versículo 15 ele vai dizer, entretanto, ou seja, mas eu escrevi para vocês em parte mais ousadamente, ou seja, aquelas partes que eu sou mais ousado, que eu dou uns puxãozinhos de orelha, aquela parte que eu falo um pouco mais duro com vocês, é como para vos trazer isto de novo à memória. É para fazer vocês se lembrarem disto o quê? Tudo aquilo que ele já havia falado, do Evangelho de Jesus Cristo e as implicações práticas. Ou seja, eu estou falando isso, não é algo novo para vocês, não é algo que vocês não saibam, mas o que eu falo é para que vocês se lembrem. E amados, nós precisamos muitas vezes ser lembrados de coisas que nós já sabemos. Quantas vezes erramos em coisas que já sabemos? Quantas vezes vacilamos naquilo que já sabemos e precisamos sim ser lembrados? Não fique chateado quando seu pastor repetiu o sermão. Não ache que está pregando sempre a mesma coisa. Mas, apesar de que de fato pregamos sempre a mesma coisa, Cristo, é Ele a nossa pregação. Mas não fique chateado se por acaso você achar que eu já ouvi isso. Mas talvez você ouviu, mas você não tenha praticado isso. Você não esteja praticando isso. Então é importante lembrar. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu sei que vocês estão aptos a se aconselhar, a corrigir uns aos outros, mas existem algumas coisas que nós precisamos sempre ser lembrados. E o Evangelho é uma dessas coisas e é a principal delas. Então o apóstolo Paulo está lembrando aquela igreja daquilo que ele já sabe. Não é que vocês não sabem, vocês sabem, mas eu preciso lembrar vocês. E por quê? Com qual autoridade que ele faz isso? Com qual autoridade que ele fala ousadamente? Com qual autoridade que ele lembra eles daquilo? Eu escrevo para vocês para que vocês se lembrem. E eu escrevo mais ousadamente para vocês para trazer isso à memória. Por causa da graça que me foi dada. O apóstolo Paulo está escrevendo por causa da graça que foi dada a ele por Deus. Versículo 15, finalzinho e início do versículo 16. Observe aí na sua Bíblia. Por causa da graça que me foi dada de Deus de ser ministro de Cristo entre os gentios. Eu estou escrevendo para vocês porque eu tenho uma missão, ele está dizendo, e essa missão não foi dada porque eu mereço ela, essa missão foi dada pela graça de Deus, é um favor imerecido de Deus para mim. Esse privilégio de ser um instrumento dele, de ter uma missão dada por ele, é um favor que eu recebi de Deus, é graça dele sobre mim, e essa graça que eu recebi de Deus é de ser ministro entre os gentios. Então por isso que eu estou escrevendo para vocês, com autoridade de ministro entre os gentios. E aquela igreja em Roma era composta, na sua maior parte, por gentios, pessoas que não eram do povo judeu. Havia alguns judeus? Havia, era uma igreja mista,
mas havia muito mais pessoas, por exemplo, de Roma, pessoas que não eram do povo judeu, eram uma igreja gentílica. E a igreja em Roma, ela não foi fundada por um apóstolo. Muito provavelmente essa igreja foi fundada quando você vê lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando desce o Espírito Santo e muitas pessoas ali se convertem. O que acontece ali? Existem pessoas de todas as regiões, e a Bíblia nos relata que existem ali pessoas de Roma, e muito provavelmente são essas pessoas que vão ali, são convertidas a Cristo, e quando chegam a Roma começam a compartilhar e se formam então nas casas essa igreja, essas pessoas cristãs. Então a igreja em Roma, muito provavelmente, os indícios bíblicos são de que ela é formada a partir do dia de Pentecostes, pessoas que ali se convertem. Então não havia um apóstolo ali responsável. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para lançar ali as bases, os fundamentos do evangelho, e também porque ele tem autoridade para isso, ele é ministro de Deus aos gentios. E no versículo 16, a partir do versículo 16, ele vai explicar o que é isso. Tá, mas o que é ser ministro de Deus? O que é ser ministro de Deus aos gentios? O que você está dizendo com isso, Paulo? Ele explica no versículo 16. Olha o que ele diz no versículo 16. Finzinho do 15 para 16. Por causa da graça que me foi outorgada, ou seja, do favor de Deus que eu recebi, de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Ministro de Cristo Jesus entre os gentios. No sagrado encargo, tendo a sagrada missão de anunciar o evangelho de quem? De Deus. Anunciar o evangelho de Deus de modo que a oferta deles, de quem? Dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E é muito interessante de observar a palavra que o apóstolo Paulo usa, ministro. Eu sou, ele diz aqui, um ministro de Cristo Jesus entre os gentios. E quando ele fala ministro, a palavra que ele usa é a palavra grega liturgos. E essa palavra tinha um uso dado pelos judeus para se referir aos sacerdotes e aos levitas do Antigo Testamento. Essa palavra liturgos, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, ele vai usar exatamente essa ideia, essa figura de sacerdote, de levita, aquele que recebeu de Deus um encargo, uma missão de liderar o culto público do povo de Deus, no templo de Deus. Só que ele diz que ele é ministro, ele é esse sacerdote de Cristo entre os gentios. Ele recebeu então a missão de liderar as coisas de Deus, liderar a expansão do evangelho, o culto a Deus entre os gentios. Ou seja, entre todas as nações, a não ser a nação ali de Israel. O resto do mundo, ele recebeu a missão de pregar o evangelho. Então ele diz que ele considera a sua missão como um ministério sacerdotal. Olha a importância que o apóstolo Paulo dá a esse ministério. Ele entende que ele recebeu isso de Deus, foi Deus que deu esse ministério para ele, foi Cristo que deu esse ministério para ele, de ser sacerdote de Cristo, de ser auxiliador de Cristo, ali, instrumento de Cristo para levar a salvação até os gentios. Então ele considera que ele é ali, então, ele tem um ministério sacerdotal. E qual é a oferta? Porque o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha essa missão de ofertar a Deus, de levar a oferta até Deus. E qual era a oferta dele? Os gentios. A oferta dele era os gentios, que eram salvos e santificados através da pregação dele pelo Espírito Santo de Deus. Paulo prega, o Espírito Santo convence, salva e santifica, e os gentios então são uma oferta agradável a Deus, são uma oferta dada a Deus através do instrumento que é Paulo, através do ministro que é o apóstolo Paulo. Então, assim como os sacerdotes, os levitas, eles receberam de Deus o encargo de liderar o culto, de liderar ali a casa de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que ele recebeu o encargo, o serviço, a missão de liderar a expansão do evangelho, de liderar as coisas de Deus ali entre os gentios, entre as demais nações. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu recebi o encargo de ser líder entre os gentios. E ele vai dizer, ainda no versículo 16, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, para que, pela pregação do evangelho de Deus,
os gentios sejam santificados, os gentios sejam salvos e sejam aceitos diante de Deus. Essa é a missão como um ministro de Deus que o apóstolo Paulo recebe, de pregar o Evangelho, para que através da pregação do Evangelho, desse serviço que ele presta, os gentios sejam ofertas agradáveis a Deus. Como? Através da fé e a santificação que o Espírito Santo de Deus dá através da pregação da mensagem santa, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é isso que é ser ministro. Eu sou ministro da palavra de Deus, eu sou um sacerdote de Cristo que levo a oferta, que é qual? O fruto daquele ministério que eu recebi, que é de ser ministro entre os gentios. Então, a oferta que o apóstolo Paulo apresenta diante de Deus é o quê? Os gentios, aqueles que foram alcançados por intermédio dele, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai continuar, mas a forma como o apóstolo Paulo aqui demonstra que ele encara, que ele vê o ministério que ele recebeu, a missão que ele recebeu, serve de lição para cada um de nós, amados. Cada um de nós recebeu de Deus também um chamado, uma missão. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo que a missão, o chamado é só para o pastor, é só para o evangelista, é só para o missionário. Cada cristão recebeu de Deus uma missão, um chamado. E o apóstolo Paulo, ele encara como o seu chamado? Com amor, com afinco. Ele sofre para a pregação do evangelho, ele dedica a sua vida. E como eu e você, temos nos dedicado ao cumprimento da missão que Deus nos deu. Como eu e você temos nos dedicado àquilo que Deus confiou a nós. E aí você pode estar pensando, mas eu não tenho nenhum ministério na igreja, eu não sou pastor, não sou missionário, não louvo. Meu amado, o ministério é muito mais do que um cargo. A missão é muito mais do que receber um cargo. A missão é que você foi chamado para ser aqui um espelho que espelha o caráter de Cristo Jesus. Um espelho que compartilha o amor que recebeu, o amor de Cristo Jesus. Como eu e você temos nos dedicado a isso? Você não tem um cargo na igreja, mas você tem um emprego. Como no seu emprego, no seu trabalho, você exerce o seu chamado, a sua missão? Como, apesar de você não ter um cargo na igreja, mas você tem uma escola onde você estuda? Como na escola onde você estuda, jovem, adolescente, querido, na sua universidade, como lá você exerce o seu chamado? Com afinco, dedicação e amor, como o apóstolo Paulo, entendendo que você recebeu essa missão de Deus? Ou você está sendo desleixado com isso? Como nós temos encarado a missão? O apóstolo Paulo nos dá exemplo aqui. Devemos fazer isso com amor, dedicar a nossa vida, sofrer por isso se necessário for. Porque Cristo nos deu amor, nos deu essa palavra, o entendimento, a revelação dessa palavra, o entendimento desse evangelho ao nosso coração, com muito sofrimento. Através da morte dele na cruz nós temos salvação. E nós agora somos chamados a compartilhar o amor dele. O apóstolo Paulo estava compartilhando o amor dele entre os gentios. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Façamos com amor, dedicação, entregando a nossa vida por isso. E o apóstolo Paulo vai continuar do versículo 17 ao 21, falando então como ele está cumprindo essa missão. Com quais meios, pelo poder de quem, pela autoridade de quem, com quais ferramentas, como que ele está exercendo isso. E ele inicia dizendo algo muito interessante. Versículo 17 ele vai dizer: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Tenho motivo de gloriar-me. Quando a gente pensa em gloriar, isso nos lembra o quê? Vanglória. E a gente não pode confundir o que o apóstolo Paulo está falando aqui com vanglória. O apóstolo Paulo não está se gloriando na força dele. O apóstolo Paulo não está se gloriando ou reivindicando glória para ele pelo que ele faz. O apóstolo Paulo aqui está se gloriando em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ele entende que ele foi chamado pela graça, ele já disse, e ele foi chamado pela graça para a glória. Ele foi chamado pela graça de Deus para glorificar a Deus. O ministério que ele recebeu, a missão que ele recebeu não era para gloriar a ele, mas era para gloriar a Cristo Jesus. Então ele se gloria, ou seja, a glória, a alegria dele está em ser instrumento de Deus para salvar pessoas. O apóstolo Paulo não está falando que a glória é dele. Ele está se
alegrando, se regozijando no fato de ser instrumento de Deus para levar pessoas à salvação. Ele está declarando aqui que a glória é de Deus. E nós podemos ver isso de forma muito clara. Paulo ele se alegra pelas vidas que são salvas. E o versículo 18 vai nos mostrar isso. Olha só, ele diz que ele se gloria em Cristo Jesus. Ele não se gloria nele, não no que ele faz, mas no que Cristo Jesus faz por intermédio dele. Olha o versículo 18. Porque não ousarei, ou seja, não vou ousar, não vou fazer isso de maneira alguma. O quê? Discorrer, falar sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez. Quem fez? Cristo fez, por meu intermédio. Ou seja, através de mim Cristo fez. Eu não vou ousar falar de nada a não ser aquilo que Cristo fez através de mim, ele está dizendo, para conduzir os gentios à obediência. Então ele está dizendo, Cristo que realizou, foi Cristo que fez. Eu sou um mero instrumento, eu sou um pobre, miserável pecador. Paulo, em algum momento da sua vida, chegou a dizer, eu sou o pior dos pecadores, mas pela graça de Deus eu recebi a missão, a sublime missão de sofrer pelo Evangelho, de pregar o Evangelho às pessoas, de levar a salvação às pessoas através da pregação da palavra. Eu recebi essa missão, é a minha glória é fazer isso. A minha alegria, a minha recompensa é fazer isso e ver pessoas sendo salvas, ver pessoas chegando a Cristo por intermédio de um pobre miserável como eu, que não tem poder para nada, mas Cristo me concedeu a graça de ser instrumento dele, ele age através de mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo e é essa consciência que nós precisamos ter. É pela graça. O que nós realizamos, a nossa missão, o nosso ministério é pela graça e para a glória de Deus. Nada é para nós, tudo é para Ele. Dele, por Ele e para Ele. Todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo está nos mostrando isso. E para quê? Para que Deus, o que Jesus tem realizado no intermédio dele, é para quê? É para levar os gentios à obediência, é para levar aqueles povos, aquelas nações à obediência, ele vai dizer ainda no versículo 18, para conduzir os gentios à obediência. É importante nós entendermos aqui que quando fala em obediência, a gente pode pensar obediência, então levar os gentios à obediência, então eles estão sendo salvos pela obediência, então eles estão sendo salvos pela obra, pelas obras que ele realiza? Não. Nós precisamos entender que fé e obediência na Bíblia andam sempre juntos. Quem tem fé obedece, e quem obedece, obedece por fé. E não está dizendo que alguém que cumpre rituais e regras, ele está obedecendo e será salvo. Não está dizendo aquele que crê, aquele que ouve a pregação, o evangelho que eu estou pregando, crê e obedece, esse recebeu a salvação em Deus. Então eu levo os gentios à obediência, ou seja, prego para que o Espírito Santo faça com que eles creiam e eles crendo obedeçam o evangelho. Fé e obediência. Sem fé não há obediência. E não há obediência sem fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A pregação é a mensagem de Deus, através dela que vem a fé. E aqueles que têm verdadeiramente fé buscam viver em obediência. Ah, pastor, então quem tem fé obedece o tempo inteiro e nunca peca. Não está sendo dito isso aqui. A palavra de Deus não diz isso. Nós erramos, nós falhamos, mas nós buscamos a obediência da palavra de Deus e não vivemos em pecado, não vivemos pecando, não temos prazer no pecado. Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus e em tudo que a sua palavra diz. E no final do versículo 18 fica muito claro como o apóstolo Paulo tem sido usado por Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faz através do apóstolo Paulo para que as pessoas, os gentios, creiam e obedeçam a Ele. Obedeçam a Cristo, obedeçam a Deus. Por palavras, vai dizer, ou seja, a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, mas não só isso, mas por obras, o testemunho do apóstolo Paulo. Cristo, através do apóstolo Paulo, realiza obras, realiza testemunho, para que as pessoas vejam que ele verdadeiramente é de Deus, ele foi enviado por Deus e ele prega o Evangelho de Deus. O versículo 19, a parte A, vai dizer que também é por sinais e prodígios, por força de sinais e prodígios. O que a palavra está dizendo aqui é o quê? Que Cristo, através de Paulo, realiza prodígios, sinais, curas, maravilhas, milagres, com um objetivo. Qual o objetivo? Que o Evangelho seja expandido e que as pessoas creiam.
Para a salvação dos gentios, Deus faz, através de Paulo, sinais, maravilhas, prodígios, e pelo poder do Espírito Santo, versículo 19 vai dizer, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas creem e são salvas, são alcançadas. Versículo 19 diz, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até ao Ilírio, tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Então, ele divulga esse Evangelho pelo poder do Espírito Santo, por palavras, por obras, por sinais e por prodígios, mas isso tudo é no poder do Espírito Santo. Você pode falar muito bem, você pode fazer até boas obras, você pode fazer sinais, pode fazer prodígios, mas se isso não for no poder do Espírito Santo, ninguém será salvo. Ninguém será convencido do pecado, da justiça e do juízo. Somos dependentes do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que convence o pecador. É o poder do Espírito Santo que traz transformação ao homem. Sinais e prodígios até Satanás e seus demônios podem realizar. Eles têm a capacidade de realizar alguns sinais. Mas convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente o Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, eu faço tudo isso. Na verdade, Cristo faz tudo isso através de mim, no poder do Espírito Santo. E as pessoas são salvas, as pessoas são levadas a Cristo para a glória dele. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que o alvo dos sinais, da cura e dos prodígios não é promover um homem. O alvo de realizar prodígios, sinais, milagres, é que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, não é isso que nós temos visto nos nossos dias. Pessoas fabricando sinais, fabricando prodígios para se promover, ao invés de promover a Cristo, promover o Evangelho de Jesus Cristo e salvação aos perdidos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que foi concedido a ele sinais e prodígios para que pela obra do Espírito Santo pessoas sejam salvas. Pessoas creiam e o Evangelho se expandisse pelo mundo. Os apóstolos, querido, os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo, esses, os verdadeiros apóstolos, receberam a capacidade de realizar sinais e prodígios para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo. Era necessário, naquela fase da história da redenção, que fosse realizado isso, para que o Evangelho fosse cada vez mais acreditado e espalhado por todo o mundo. Eles tinham a responsabilidade de lançar as bases da igreja, lançar as bases, por isso eles tinham a capacidade dada por Jesus Cristo como apóstolo dele. E somente os 12 e o apóstolo Paulo são apóstolos no modelo, na configuração que eram os apóstolos naquele tempo. Não há apóstolos como os do tempo de Jesus em nosso tempo. Se você considerar apóstolo como missionário, tudo bem, então existem apóstolos. Mas apóstolo com autoridade, como daqueles apóstolos, somente eles. Tem até uma frase, né, que o reverendo Augusto Nicodemo diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque, de fato, os verdadeiros apóstolos já estão mortos faz muito tempo. Então, o apostolado, como os apóstolos de Cristo, somente os 12 e o apóstolo Paulo receberam o poder, a autoridade para realizar aqueles prodígios naquele tempo. Ah, pastor, você está dizendo então que no tempo que nós vivemos não são realizados sinais e prodígios? Claro que são realizados, mas pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus e sempre com o objetivo de exaltar a Deus e de expandir o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca para exaltar um homem, Se está sendo feito dessa maneira, querido, tenha a certeza de que é charlatanismo. Se exalta o homem, não a Deus, não provém de Deus. Então, a palavra nos mostra isso aqui, que o apóstolo Paulo, ele recebe essa autoridade com o objetivo de que pelo poder do Espírito Santo pessoas creiam e sejam salvas. A palavra está nos mostrando isso. E o versículo 19, a parte B, vai nos dizer que desta maneira, de qual maneira? Pelo poder do Espírito Santo, desde Jerusalém até o Ilírico. Cara, a área que o apóstolo Paulo está falando aqui é muito grande. É um lugar enorme.
desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, toda essa área, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer. Assim, então, Paulo está dizendo, eu tenho cumprido a missão confiada a mim. Eu estou cumprindo a missão desde Jerusalém até o Ilírico, e pode parecer, talvez não fique para nós muito claro, mas é desde Jerusalém até a região onde hoje é a Albânia, a antiga Iugoslávia, Croácia, essa região toda que o apóstolo Paulo está falando. Ele passou mais de 15 anos pregando ali, pregando, sofrendo, sendo preso, sendo açoitado, sendo apedrejado e deixado quase morto, sofrendo naufrágio, sendo picado por cobra. Olha como esse homem foi usado por Deus como instrumento, como esse homem se entregou ao Evangelho de Jesus Cristo e foi instrumento de Cristo para glorificar a Deus e para levar a salvação a pessoas. Esse homem está dizendo aqui que ele fez isso pela graça de Deus e para a glória de Deus, desde Jerusalém até o Ilírico, uma região enorme, sem carro, sem táxi, sem van, sem ônibus, sem Uber, sem nada, filho, na canela, às vezes de barco, mas tudo com uma grande dificuldade, passando por sofrimentos, passando por prisões, e nem por isso deixou de pregar o Evangelho. Cumpriu a sua missão. O apóstolo Paulo vai dizer que ele foi chamado para ser pioneiro. Olha o que ele diz no versículo 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi chamado, ele tinha a missão de ser apóstolo, de lançar fundamento, lançar o fundamento da igreja. Então ele não estava pregando o Evangelho onde outras pessoas já haviam pregado, ele estava pregando, na verdade, para o resto do mundo, para todas as nações, para os gentios. Já havia gente pregando em Jerusalém, pregando aos judeus, então ele é chamado por Deus para pregar aos gentios. Então ele é pioneiro, ele prega onde ninguém pregou ainda. E com isso o apóstolo Paulo não está dizendo que a gente não pode pregar onde alguém já pregou. Ele está dizendo que a missão dele é pregar aonde Cristo não foi pregado, porque ele estabelece as bases como apóstolo e depois ele vai deixar alguém ali para edificar sobre essas bases. O apóstolo Paulo ele não fica muito tempo num lugar só. Ele chega, prega, pessoas se convertem, a igreja então é fundada ali nas casas, tá? Não nos moldes que nós vemos hoje, há templos, não, nas casas, as pessoas começam a se reunir, aprendem o Evangelho, então já começam a pregar e ali se forma uma igreja e aquelas pessoas pregam para mais pessoas, então está estabelecido o trabalho ali. O apóstolo Paulo parte para outro lugar, porque o mundo inteiro precisa ouvir de Jesus Cristo e o apóstolo Paulo é instrumento de Deus para isso, ele se dedica a isso, ele está dedicado a isso, sua vida é dedicada a isso, ele vai aonde pessoas ainda não pregaram e ele usa como base a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus, ele usa o que o profeta Isaías já havia profetizado. Ele está dizendo que ele está cumprindo aquilo que a palavra diz. No versículo 21, o último versículo nosso estudo dessa noite, diz: antes, em vez de pregar onde já foi pregado o Evangelho, onde as bases já estão lançadas, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. O apóstolo Paulo aqui está citando Isaías. Eu quero te convidar para nós lermos juntos aqui um trecho maior dessa passagem. Isaías 52, do versículo 13 ao versículo 15. Aqui o profeta Isaías está profetizando acerca de Jesus, acerca do servo sofredor. E ele diz, a partir do versículo 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, já fazendo aqui a profecia da cruz, fazendo relação à cruz, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, não só a Jerusalém, não só ao povo judeu, mas às nações, aos gentios. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu prego aonde as pessoas ainda não tiveram ciência, não ouviram a respeito de Cristo Jesus. Por quê? Porque hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e hão de compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito dele. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo: eu prego
eu prego, anuncio o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado, porque foi essa a missão que eu recebi como apóstolo, de lançar os fundamentos da palavra de Deus, lançar os fundamentos da igreja, para que outros depois edifiquem. Então, o apóstolo Paulo aqui nos ensina, através dessa passagem, nós queremos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Na semana que vem nós vamos continuar falando no capítulo 15, falando a respeito dos planos do apóstolo Paulo, mas aqui o apóstolo Paulo nos ensina algumas coisas. Deus nos ensina algumas coisas através da vida do ministério do apóstolo Paulo. Nós vimos que o apóstolo Paulo tinha uma missão, nós também temos uma missão. E lá no capítulo 14 o apóstolo Paulo fala de parte dessa missão, como cristãos, de admoestarmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros. Para isso precisamos conhecer a Deus e sermos praticantes do seu amor. Bondade e conhecimento são requisitos para admoestarmos, aconselharmos, corrigirmos uns aos outros da forma correta, da forma que é a vontade de Deus. Aconselharmos, corrigirmos em amor e com conhecimento de Deus. Não conhecimento humano, não palavras humanas, mas com a palavra de Deus e em amor. Também entendemos aqui que o apóstolo Paulo ele tinha uma missão e ele dedica a sua vida com amor a essa missão. Amados, eu e você, cada um de nós temos um chamado. E temos chamados específicos e temos o principal dos chamados, que é de sermos seguidores, imitadores de Cristo. Precisamos dedicar a nossa vida a isso. Precisamos nos entregar a isso. Nosso chamado não é para ser exercido quando estamos em quatro paredes somente, quando estamos na igreja, mas é em todo o tempo. É na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com os nossos vizinhos, onde estivermos. Proclamarmos o Evangelho e cumprirmos a missão. Que cada um de nós entendamos essa palavra, que o Senhor complete aquilo que por acaso tenha faltado e o Espírito Santo faça nos entender. Para a honra e glória dele. Somos chamados pela graça para glorificar ele e cumprir a missão. Deus abençoe a cada um de nós. Queremos aqui agradecer aos irmãos que participaram conosco. A irmã Raquel que anotou, a lista está grande. Mas vamos aqui agradecer. Temos algum pedido de oração? Não temos. Vamos agradecer aqui. Deus abençoe a vida do irmão Joel. Tio Joel? Tio Joel Freitas. Deus abençoe, amado. Irmã Jocineia. Irmã Eleilza. Irmã Amanda Lu. Nossa jovem aqui da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Pastor Mário. Irmã Cláudia. Deus abençoe. Irmão Alexandro. Irmã Joselma. Irmã Joselma Vitorino, nossa irmã aqui da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe, minha irmã. Irmão Marcelo Vieira. Irmã Lucineide, está sempre conosco. Deus abençoe, querida. Tia Jo, Joyce Carla, irmã Joyce Carla, da 4ª Igreja Batista de Italva. Deus abençoe. Também a irmã Nilza Maria, tia Nilza, Deus abençoe grandemente. Tia Jocineia, irmã Jocineia aqui da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus esteja abençoando. Continue participando conosco. Salvadora Silva. Colega de mamãe. Salvadora. Boa noite, Salvadora. Deus abençoe. Prazer ter a irmã aqui conosco, cultuando ao Senhor. Tiago Moraes. Irmão Felipe Ferraz, Deus abençoe. Tiago Moraes aqui é Tiaguinho, da Igreja Batista Cachoeiro. Deus abençoe, querido. Muito obrigado pela participação. Irmã Rita Queiroz. Irmão Felipe Ferraz, meu amado irmão, está aí conosco nos acompanhando. Deus abençoe. Sayonara Cordeiro. Alexandre Nogueira, Deus abençoe também, irmã Sayonara, Alexandre. Rosane Santana, muito obrigado pela participação, Deus esteja abençoando grandemente. Elvia Gomes, Deus abençoe, muito obrigado. Também é do trabalho de mamãe. Tem participado algumas vezes aqui conosco. Irmã Cristiane, nossa irmã aqui da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Deus abençoe. Irmã Maria Leia, Deus abençoe grandemente, minha irmã, muito bom tê-la aqui conosco. Irmã Valdinéia, Deus abençoe grandemente. Irmã Josimere Carvalho, muito bom ter a irmã aqui conosco. Deus esteja abençoando a irmã, toda a família, pastor Evrando. Irmã Ruth Mara, muito obrigado, irmã, pela participação. Nossa irmã amada aqui da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Deus esteja abençoando a irmã e toda a família. Irmã Norma Pacheco, Deus abençoe também. Valzilene de Castro, muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe. E o Luiz Cláudio Matos também está sempre participando conosco. E aqui, irmão Manuel Henrique, meu sogro. Deus abençoe, querido. Eu quero te pedir, se você não compartilhou, compartilhe a live.
Se essa palavra foi relevante para a sua vida, para o seu coração, compartilhe essa live para que mais pessoas possam também receber essa palavra. A palavra de Deus é explanada aos nossos corações. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos nossos queridos e amados amigos e irmãos que participaram conosco. Te convido para no domingo, às 8h30, estar participando conosco da Escola Bíblica Dominical, aqui no Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, às 19h40, nosso culto online também no domingo. E amanhã tem a live da Jubanflu, a Juventude Batista Norte Fluminense. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Você não pode perder. Tem sido maravilhoso. Participe conosco. Essa live é no Instagram. Não é aqui no Facebook, é no Instagram. Mas se você não tem Instagram, fica tranquilo, porque depois a gente posta aqui no Facebook também, no Facebook da Jubanflu. Então participe conosco e continue participando das programações da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, dos nossos cultos. Nas quartas-feiras também temos culto, a partir das 19h30. Estamos falando nas quartas-feiras dos salmos de romagem, dos cânticos de romagem, com o tema Salmos Peregrinos, palavras abençoadoras para a nossa vida. Então, Deus abençoe, vamos orar, então, encerrando. E, irmã Raquel, tem um louvor para nós encerrarmos depois da oração louvando a Deus? Sim. Então vamos estar depois da oração louvando, então fique conosco. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado pela sua graça, misericórdia, pela sua palavra, ó Pai. Ó Senhor, como a palavra do Senhor, Pai, registrada, inspirada e chegando até nós, nos inspira, nos ensina, nos direciona, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos pessoas que buscam cada dia mais viver a Tua vontade, Pai. Não como rito, como regra, como ritual, mas para agradar ao Senhor, para fazer a Tua vontade, porque nós fomos chamados para isso, para glorificar o Senhor através da nossa vida. Ensina-nos, Pai, a aconselharmos uns aos outros em amor, com misericórdia, com conhecimento vindo dos céus, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a nos dedicarmos à Tua palavra, ao Teu reino, ao Teu evangelho, como o Seu servo, o apóstolo Paulo, Pai. Sermos instrumentos do Senhor, Pai, nos colocarmos sempre à disposição, sem medir esforços, para que o Seu evangelho seja anunciado e pessoas sejam salvas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoe a vida de cada irmão, de cada amigo que participou conosco desta live, Pai, desse culto, Pai. Cada família esteja com as Suas mãos poderosas, Pai, sobre ela, Pai, guardando, sustentando, Pai, dando proteção e sustento necessário, Pai. Muito obrigado, Pai, pela nossa vida, Pai, que como pobres, miseráveis pecadores, Pai, somos usados como instrumentos do Senhor para a Sua glória, Pai. Muito obrigado, Pai. Glória seja dada ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Amém. Deus esteja abençoando a vida de cada irmão que esteve conosco. Deus abençoe, amados. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Tchau, tchau.